Boa noite, irmãos, graça e a paz. Estamos agora nessa noite para podermos trazer a palavra de Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo de 1 a 11. Diz o seguinte: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, mas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, esse texto ele é maravilhoso e nós devemos agora orar pedindo para Deus nos dar a compreensão correta dele. Façamos isso agora. Senhor, nós estamos na sua presença, Pai, pedindo que o seu Santo Espírito nos capacite a entender a sua palavra, Pai. Essa palavra que já foi dada a mim, Senhor, para que eu pudesse expor essa noite, Pai. Mas essa palavra inspirou a Paulo, que escreveu ali aos irmãos de Tessalonicenses, que tem se revelado à igreja durante os séculos, há mais de 2000 anos, Pai. E nós cremos, Senhor, que agora essa palavra tem chegado a nós, porque esses dias são dias que o Senhor tem uma mensagem para nós, Pai. Que a sua mensagem do seu Espírito Santo, que a sua mensagem revelada na palavra de Deus, edifique os nossos corações. É o que nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo em uma era escatológica. E não significa que só porque nós estamos vendo aí acontecendo fomes, destruições e vários sinais apocalípticos, mas é porque nós estamos vivendo o tempo depois da assunção de Jesus Cristo aos céus. Desde então nós já estamos vivendo uma era que são chamados os últimos dias. E a escatologia é o estudo dos últimos dias. Escatos, né, que significa por último, e logia e estudo. Assim como temos biologia, né, que é o estudo da vida, temos escatologia, que é os últimos estudos, ou o estudo daquilo que vai acontecer até o dia final, o dia do Senhor. E é exatamente sobre isso que nós temos para falar hoje à noite, meus irmãos. Nós podemos verificar que muitas pessoas estão realmente se perguntando, né, será que essa questão do Covid-19, rumores de guerra e muitas coisas que estão acontecendo não são finais dos tempos? Sim, tudo isso são finais do tempo. Tudo que tem acontecido, a gente vê que realmente são coisas que precisam acontecer para que realmente venha o dia do Senhor. Mas como que nós podemos nos preparar, nós como cristãos, nós como filhos de Deus, para que a gente não fique angustiado? A gente está vendo agora esse caos todo no mundo acontecendo, pessoas estão morrendo, pessoas às vezes próximas de você, às vezes você na sua família você já tem alguém que já morreu por causa do Covid-19, às vezes você tem pessoas que estão entre a vida e a morte, e isso já aconteceu com pessoas próximas a mim que acabaram morrendo, e nós vamos acabar
nos angustiando, nós vamos acabar entrando na mesma, sabe, no mesmo pensamento do mundo, de que acham que não tem solução, de que acham que o mundo está sem governo, de que acham que as coisas têm que ser resolvidas com a sua própria força. Não, nós temos certeza que Deus é soberano e de que Ele reina sobre toda a terra, Ele reina sobre todos os reinos da terra, Ele reina sobre o Brasil, assim como Ele reina sobre todos os países do mundo, sobre a China, sobre a Europa inteira, sobre os Estados Unidos. Ele é Senhor de tudo. Então nós não devemos viver uma vida angustiada, não devemos viver uma vida sem esperança, mas nós devemos olhar para Deus como o nosso Senhor e Salvador e Redentor. É para isso que servem os estudos da escatologia, para que a gente possa se firmar na promessa de Jesus, que Ele um dia voltará, de que Ele está preparando as nossas mansões celestiais e que Ele voltará para poder nos resgatar. Nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem, mas muitas vezes nós estamos tão angustiados que a gente acaba se esquecendo, ou a gente acaba amando mais a esse mundo do que o mundo por vir. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje à noite. Paulo, ele fez essa viagem missionária, na segunda viagem missionária dele, ele foi até a cidade de Tessalônica, então é por isso que chama-se Tessalonicenses, porque são as pessoas que moram em Tessalônica, e lá ele fundou essa pequena igreja com irmãos gentios, ou seja, não eram judeus. Paulo até tentou fazer com que os judeus ali se convertessem, ele pregou 3 vezes, em 3 sábados seguidos, na sinagoga dos judeus, mas foi expulso pelos judeus. E ali estava aquele pequeno grupo de cristãos esperando a volta de Jesus Cristo. Assim como Paulo, assim como todos os apóstolos, todos achavam que Jesus Cristo iria voltar em breve, iriam voltar ainda quando eles estivessem vivos, né? E Paulo foi preso e Timóteo visitou a igreja de Tessalônica e trouxe algumas notícias muito boas para Paulo. Paulo ficou bastante feliz com as notícias que ele recebeu de Tessalônica. E aqueles irmãos trouxeram várias questões para Paulo. E Paulo, então, ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, depois a segunda carta aos Tessalonicenses, e esse conjunto das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, junto com o Sermão do Monte e com mais o Apocalipse, são os principais textos proféticos que nós temos ali, escatológicos, no Novo Testamento, que falam sobre a vinda de Jesus, que falam e tem ali importantes doutrinas escatológicas. E é justamente porque Paulo, ele ali, por exemplo, no capítulo 4, ele expõe para os irmãos eles que estão angustiados porque Jesus Cristo ainda não voltou e tinham muitos irmãos que já estavam morrendo. Então, e esses irmãos, Paulo, o que vai acontecer com eles? E Paulo, no capítulo 4, ele fala, meus irmãos, eles estão agora descansando no Senhor. E quando Jesus Cristo voltar no dia do Senhor, eles vão ressuscitar com Ele e vão reinar com Cristo para sempre. E nós que estamos ainda vivos, quando Jesus voltar, nós vamos ser assuntos ao céu junto com Cristo, nós não vamos passar pela morte. É assim que Paulo pensava e é assim que ele ensinou. E hoje nós vemos que Jesus ainda está por vir, né? Há 2000 anos e estamos vivendo os sinais dos tempos. Mas como que nós podemos nos preparar para isso? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje à noite. O tema desse sermão é que nós estamos sendo preparados para o retorno de Cristo. E para poder justificar essa afirmação, meus irmãos, eu dividi esse sermão em 3 pontos. E ao final, a gente vai ver que todas essas questões que eu falei sobre o Covid-19, sobre essas angústias, de pessoas que estão angustiadas se vão perder ou não seus empregos, se vão fechar ou não suas empresas, que estão vivendo assim, muitas vezes desesperadas. A gente ficou sabendo até de pessoas que estão se matando, né? Essa última semana aqui em Goiânia, uma moça, ela pulou de um prédio com um bebê no colo, do 30º andar. A gente não sabe se foi por causa do Covid-19, que ela está infectada, ou porque ela estava angustiada, mas as pessoas estão cada vez mais angustiadas, e nós, como cristãos,
nós, como filhos de Deus, nós temos que ser os consoladores desse mundo. Nós temos que mostrar para essas pessoas a verdadeira esperança, a esperança viva que está em Jesus Cristo. Então, nós estamos sendo preparados para o retorno de Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que nós sabemos que nós estamos sendo preparados para o retorno de Jesus Cristo porque nós conhecemos sobre o dia do Senhor. E Paulo, ele como um bom pastor, né, ele é bem didático, ele começa, o Timóteo ele traz essa questão para o Paulo, né, e a questão é o seguinte: Paulo, e agora? Como é que vai ser o retorno de Cristo, que nós estamos esperando até agora, ele não veio? E Paulo ele fala assim, olha, eu já falei sobre isso. Vamos ver no versículo 1 o que ele fala? Ele fala o seguinte: sobre os tempos e épocas, não é necessário, irmãos, que eu lhes venha a escrever quanto a isso, e como que tudo isso acontecerá. Paulo está dizendo ali, meus irmãos de Tessalonicenses, né, eu já expus isso para vocês. Eu já expus todo o caminho escatológico de como que vai ser. Mas aí Paulo, ele no versículo 2, ele fala mais um pouquinho, né? Então tá bom, já que vocês esqueceram, ou então, já que vocês querem que eu fale novamente, eu vou expor mais um pouco sobre isso. Em Paulo, no versículo 2, ele fala: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Aqui Paulo está repetindo a ilustração que Jesus ensinou em Mateus 24, versículo 43, que era amplamente conhecida da igreja primitiva, de que Jesus dizia: eu virei como um ladrão à noite, e ninguém vai estar preparado. Muitas pessoas não vão estar preparadas para isso, né? Porque se o dono da casa soubesse que o ladrão vem, ele iria se preparar para não deixar que o ladrão entrasse na sua casa. E aqui, o dia do Senhor é uma expressão bastante conhecida no Antigo Testamento para poder designar a volta do Messias de Deus para poder julgar os homens, não mais para salvar os homens, mas para poder julgar, ou seja, a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Messias, a parousia. Né? O termo é parousia. Então, a gente vê no Velho Testamento o dia do Senhor presente lá em Amós 5, versículo 18, em Sofonias 1, versículo 7 e versículo 14, nós vemos em Malaquias 4, versículo 5, então nós vemos em várias partes sempre a mesma expressão: o dia do Senhor. O dia do Senhor é sempre um dia de vingança, é sempre um dia de juízo, é um dia de condenação àqueles que se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra o Senhor e contra o seu Salvador, o seu Messias. Está lá presente já no Velho Testamento. E depois que Cristo Jesus ele veio, morreu, mas ressuscitou, ele disse que voltaria. Então, automaticamente, os cristãos pegaram essa profecia do Velho Testamento e entenderam. Eles conseguiram interpretar que o dia da vingança de Deus, o dia do Senhor, seria o dia do retorno triunfal de Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então, meus irmãos, nós vemos que da primeira vez que Jesus Cristo veio, ele disse: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas da segunda vez que Jesus está vindo, ele virá para julgar. Ele virá para separar o joio do trigo. Aqueles que não creram e não confiarem nele, daqueles que creram e confiaram nele. Olha só que maravilhoso, meus irmãos. No versículo 2, Paulo fala: portanto, assim como o ladrão que vem à casa para roubar, no meio da noite Jesus voltará. O ladrão, então, ele vem e causa essa surpresa. Mas o que Paulo fala, ainda no versículo 3? Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Paulo está mostrando aqui que toda a paz e segurança que não vem de Deus, vem do homem, vem do mundo, acaba trazendo destruição. E assim vai ser, e assim está sendo. A gente pode ver todos os movimentos que têm acontecido, falando de paz e segurança, cada vez mais o homem está distante de Deus, cada vez mais o homem tem destruído, tem acontecido carnificinas, tem acontecido epidemias, tem acontecido guerras, tem acontecido a falta de segurança e a falta de paz. Porque o homem está cada vez mais distante de Deus.
E no versículo 3 ainda fala o seguinte: como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum essas pessoas poderão escapar. Ou seja, Paulo aqui está comparando a vida de Cristo com as contrações de uma mulher em trabalho de parto. As contrações de uma mulher, todos sabem, elas vão acontecendo progressivamente. Elas acontecem uma primeira vez e aí o intervalo vai cada vez mais diminuindo, até ser contrações tão fortes, mas tão fortes, que o neném nasce e o neném vem à luz. E olha só que interessante, meus irmãos, Paulo fazendo essa comparação. A primeira vez que Jesus Cristo veio ao mundo, lá em João 3,19 diz: a luz foi dada ao mundo, mas os homens amaram mais a luz do que as trevas, porque as suas obras eram más. A mulher dando a luz, em trabalho de parto, dando a luz do mundo. Agora, vindo pela segunda vez, não mais para ser a luz do mundo que salvará, mas a luz do mundo que o condenará as más obras daqueles que o desobedeceram e salvará aqueles que se entregaram a Jesus Cristo. E nós vemos que não há como, Paulo deixa bem claro aqui, que de nenhum modo escaparão, não tem como. Assim como você vê uma mulher em trabalho de parto e você fala para ela, não dê a luz, não tem como ela não dar a luz, ela vai dar a luz. É natural que ela dê a luz, ela está naquele processo, é impossível que você impeça que isso aconteça. Assim, não tem como os homens impedirem a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo voltará. É maravilhoso, meus irmãos, a gente saber que nós estamos pedindo, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas infelizmente o mundo está dizendo, não queremos que ele volte, ele não pode voltar. Porque eles sabem que as obras deles são más e eles vão ser condenados. É muito triste sabermos disso. E é nesse mundo que nós estamos inseridos. Então, nós estamos sendo preparados para o retorno de Cristo. E agora eu chego ao segundo ponto. Porque nós não estamos nas trevas, nós estamos na luz. Veja, meus irmãos, que nesse segundo ponto, nós estamos sendo preparados para a volta de Cristo, porque nós estamos na luz, não estamos nas trevas. Ali no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Nós não vamos ser apanhados de surpresa. Nós já sabemos da vinda do Senhor Jesus. E nós estamos na luz, não estamos nas trevas. No original aqui do grego, a conjunção mas serve então para dizer que os ímpios, eles são pegos de surpresa, mas aqueles que estão na luz, eles não são pegos de surpresa, porque eles não estão nas trevas. Nós estamos vendo tudo, nós estamos vendo todos os sinais apocalípticos, todos os sinais de contração que vão se intensificando cada vez mais em dores de parto para a vinda do Messias, para a vinda do Filho de Deus, para a vinda do Cordeiro de Deus, para ele poder nos levar. E para os ímpios, esse vai ser o pior dia da vida deles, porque vai ser o dia da condenação, mas para nós vai ser o dia da nossa salvação. E isso não vem porque nós somos bons ou porque nós somos perfeitos. Não, nós somos pecadores, mas fomos lavados e redimidos no sangue de Jesus Cristo. Não é obra nossa, é obra do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Meus irmãos, ali no versículo 4, os ímpios, então, eles estão vendo as dores do parto, como eu já disse. Todavia, eles não creem, porque eles são das trevas. Eles são das trevas e, assim como o ladrão, assim como o dono da casa é apanhado de surpresa pelo ladrão porque está dormindo e não está preparado, assim eles serão, infelizmente, será isso que acontecerá com eles, eles vão ser pegos de surpresa. Nós vamos no versículo 5, porquanto, ou porque, todos vocês são filhos da luz e do dia. Em Efésios 5, 8, nós vemos que outrora éramos das trevas, mas agora nós somos da luz do Senhor. E o Senhor
nos amou. Porque antes nós amávamos mais as trevas do que a luz. Mas o Senhor nos amou primeiro e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação ela é dada gratuitamente a todos aqueles que Deus quer, a todos aqueles que Deus colocou no coração a vontade de se entregarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e de se arrependerem dos seus pecados. Veja aqui no versículo 5, nós não somos da noite nem das trevas. Paulo reforça que os filhos da luz e do dia não podem mais ser da noite ou serem dominados pelo pecado. Nem podem ser das trevas, como Paulo explica lá em Efésios 5, versículo 11, que os filhos da luz não podem ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas agora devem reprovar essas obras das trevas. Então, para estarmos prontos para o retorno de Jesus Cristo, é que nós estamos realmente passando por todas essas provas aqui na Terra. Nós vemos agora, por exemplo, no versículo 6, né, como é que a gente realmente fica vigiante e sóbrios para podermos ser realmente aqueles que estão na luz. Aqueles que estão na luz, vamos ver aqui, olha só, assim, no versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e estejamos sóbrios. Será que Paulo aqui está dizendo que a gente não pode mais dormir à noite? É claro que não, meus irmãos. Paulo está comparando a noite com o tempo presente. E que tempo presente que é esse? Se a gente voltar ali no versículo 1 do capítulo 5, a gente vai ver que Paulo ele utiliza duas palavras que em grego elas se referem a tempos diferentes. A gente tem ali o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo cronológico, o tempo histórico, e o Kairos é o tempo de Deus. Então, o ímpio, ele usa o seu tempo cronológico, o seu Cronos, né, à noite. Ele usa para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer, para poder viver a sua própria vida. Não se preocupando que exista realmente um Kairos, um tempo de Deus em que vai vir o dia do Senhor e que vai acabar com o tempo Cronos e vai ser somente o tempo de Deus. Mas ali, Paulo está dizendo o seguinte, porém os filhos da luz estão vivendo hoje o Cronos junto com os ímpios. Sim, nós estamos ainda aqui, junto com todas as pessoas aqui, mas nós não estamos nos deleitando com esse tempo aqui presente, porque nós estamos nos preparando para o Kairos, o dia do Senhor, o tempo do Senhor. No versículo 6 ali, nós vemos ali que nós não estamos nas trevas. Por quê? Porque nós somos sóbrios, estamos sóbrios, já estamos sóbrios. Significa que quando a gente estava no pecado, era como se nós estivéssemos bêbados. Era como se nós não estivéssemos tendo a noção correta da realidade. É como se tudo aquilo que a gente estivesse fazendo tivesse algum sentido, mas depois que a gente fica sóbrio, a gente olha tudo aquilo que a gente viu que é obra da carne, a gente viu que é obra do pecado e a gente se arrepende. Meus irmãos, ali imagina só se a gente estivesse na luz, mas não estivéssemos sóbrios, estivéssemos bêbados. A gente não conseguiria interpretar. A sobriedade seria necessária para a gente poder interpretar os tempos escatológicos. A gente veria, por exemplo, a mulher em dores de parto, né? E a gente iria entender, por exemplo, como se fosse uma dor de barriga. A gente não entenderia que toda a palavra de Deus ela está conectada à criação, queda, e a redenção e a consumação. A gente não conseguiria entender, a gente não conseguiria ter essa sobriedade de podermos estudar a palavra de Deus e buscarmos o entendimento do Senhor, do dia do Senhor. Então nós estamos sendo preparados para o dia do Senhor, porque nós estamos na luz, não estamos nas trevas. Veja no versículo 7 ainda, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam.
Paulo mostra então aqui o Cronos usado então pelos ímpios para os seus próprios prazeres e o deleite, né? E em vez deles buscarem, mas nós devemos buscar o Cronos justamente para a glória de Deus, buscar servir a Deus, servir a igreja, servir ao próximo, amar ao próximo, proclamar as obras de Cristo e enchermos a terra com a glória de Deus. É para isso que nós usamos o Cronos e não para nos embriagarmos, porque isso seria viver de noite. Não podemos desperdiçar o nosso tempo. Em terceiro e último ponto, de como nós estamos sendo preparados para o retorno de Cristo, é porque nós somos do dia. Somos da luz, somos do dia, destinados à salvação e destinados a consolar e edificar as pessoas. Vejamos então, no versículo 8, como é que a gente pode então ser uma pessoa do dia e não da noite, uma pessoa que consola, uma pessoa que edifica as outras pessoas. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Então, precisamos aqui aprender mais sobre a palavra de Deus, como eu já falei, né? E durante o dia, nós ali precisamos nos revestir da couraça do amor. No versículo 8, revista-se da couraça do amor. Então, por que a couraça do amor? Você já viu a armadura de um soldado romano? Ele tinha aquela couraça, né, que era um couro bem grosso, bem resistente, que protegia o tórax do soldado para que ele, se ele recebesse algum golpe de espada, alguma lança, alguma flecha, ele não fosse atingido em alguns órgãos vitais. Então essa couraça, Paulo ele diz que é a couraça do amor. E nós podemos dizer que durante todos esses séculos, Jesus Cristo ele disse que ele deixaria conosco o quê? O Consolador. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, diz o Senhor Jesus. E essa couraça do amor é o amor de Deus que não nos separa. Pode vir epidemias e nada vai nos separar do amor de Deus. Podem vir angústias, fome, guerras, a morte física pode tentar nos separar, mas nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, é como se fosse essa couraça, nós estamos revestidos dessa couraça de amor. É o amor de Deus por nós. Ele também fala, Paulo, sobre o capacete da esperança da salvação. Meus irmãos, em 2007 eu tive um acidente de moto, eu quase morri, mas graças a Deus que colocou ali um capacete bem resistente, e eu caí no chão e quebrei o braço, mas assim, eu não morri porque a minha cabeça ela estava segura por causa do capacete. E nós temos um capacete que é inquebrável, um capacete eterno, um capacete em que Paulo diz que ele é o capacete da esperança da salvação. Essa esperança de que nada vai nos separar de Deus. E que Jesus ele diz, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora e ninguém o arrebatará das minhas mãos. É palavras de Jesus Cristo. Essa é a esperança que nós temos. A esperança da salvação é como um capacete para nos salvar. É um capacete para que a gente possa ter essa segurança, a segurança verdadeira. E no versículo 9, nós vemos então por que nós somos do dia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo apresenta claramente a doutrina da predestinação. Essa doutrina que muitas pessoas não gostam, mas como é assim? Então Deus predestinou algumas pessoas para a condenação e outros para a salvação. Não, meus irmãos. A doutrina da predestinação foi para nos dar alegria, foi para poder nos dar conforto, foi para poder nos dar esperança. Esperança que nós seremos salvos. Então, nós somos destinados para a salvação. E nós vemos que antes de haver cruz, houve a salvação. Porque desde a eternidade o Senhor já nos elegeu para que nós alcançássemos essa salvação, para que nós não ficássemos mortos em nossos próprios delitos e pecados. E assim, nós vemos no versículo 10, que morreu
né, que Jesus Cristo morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Isso significa o seguinte, meus irmãos, que a obra redentora de Cristo, em nenhum momento cronológico, vai depender de nós, mas dependeu somente de Jesus Cristo. Cronologicamente, Jesus Cristo. Ele veio, se encarnou, viveu, morreu e ressuscitou e nos redimiu. Cronologicamente ele fez isso, cronologicamente ele resolveu essa separação de Deus, do homem, por causa do pecado. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado e para poder nos dar vida eterna nele. E então, quer nós vigiemos, quer nós durmamos, vivemos em união com ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A gente sabe que o sacrifício de Cristo aplacou a ira santa de Deus ali na cruz. E nós podemos ter hoje o quê? União com Cristo. Nós vemos aqui no versículo 10. Quer vigiamos ou quer durmamos, tenhamos união com Ele. Nós temos união com Cristo, não por causa dos nossos merecimentos, mas porque Ele fez toda a obra redentora e nos resgatou do pecado, nos resgatou da morte para nos dar a vida eterna com Ele. Então, para nós estarmos prontos para o retorno de Cristo, nós não precisamos fazer mais nada, já está feito. É obra da graça, feito a nós, filhos da luz, para todos aqueles que estão agora aguardando o retorno de Cristo, o dia do Senhor. Que maravilhoso, meus irmãos, a gente poder imaginar que nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz do dia, para podermos viver na luz, porque nós estamos destinados à salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, e Paulo ali no versículo 11, ele disse, então se vocês sabem disso, meus irmãos, vocês estão sabendo que Jesus Cristo vai voltar e que vocês estão destinados para a salvação, porque vocês não são mais das trevas, então consolem uns aos outros, edifiquem uns aos outros reciprocamente. Aqui está dizendo, vocês precisam consolar aqueles que estão, naquela época, Paulo estava falando para aqueles que estavam sendo perseguidos por terem aceitado a Jesus, por terem se convertido ao Evangelho. E hoje nós podemos usar esse texto para poder dizer, vamos ficar firmes, por mais que esteja acontecendo essa epidemia, por mais que as pessoas estejam morrendo, por mais que governos estejam tentando massacrar as pessoas, ou que estejam tentando escravizar as pessoas, que estão tentando tramar contra, porque é só isso que a gente vai ver mesmo. O mundo está morto em seus próprios delitos e pecados. A gente não pode ficar ainda assustado. Nossa, como é que eles podem fazer isso? Essas são as obras da carne. E todas essas obras do mundo serão um dia julgados no dia do Senhor, na volta de Cristo. Mas nós temos que saber disso, nós sabemos disso, nós não somos das trevas, nós somos do dia e vamos permanecer para sempre em Cristo Jesus, e ali nós podemos confortar as pessoas que estão angustiadas, nós podemos confortar e podemos edificar uns aos outros, podemos usar a palavra de Deus para edificação mútua. A gente pode utilizar a palavra de Deus para podermos vigiar e orar e lutar para mais pessoas poderem conhecer a Jesus, conhecerem a palavra de Deus, conhecerem a salvação através de Jesus Cristo, de se converterem dos seus maus caminhos, se converterem dos seus pecados e entregarem as suas vidas a Jesus. É isso que nós queremos. Como igreja, nós somos a agência de Deus aqui na terra para poder proclamar as obras de Cristo, mas também para poder consolar agora nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias de Cristo. Jesus vai voltar, Ele está voltando. Cabe a nós enxergarmos todos esses sinais e dizermos, Maranata, ora vem Jesus. Aleluia. Meus irmãos, e Paulo termina essa perícope, esse texto, essa parte dessa exposição, ali no versículo 11, dizendo, edificai-vos. Então, é papel mesmo do cristão edificar uns aos outros. Nós temos que ensinar, nós temos que edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dizem que
reformador Martin Lutero disse que se ele soubesse, Lutero falou, isso daí pode ser de repente uma lenda, né? Porque não tem nada escrito disso sobre o Lutero. Lutero não escreveu sobre isso. Mas dizem que Lutero disse assim uma vez, que se ele soubesse que Jesus Cristo iria voltar amanhã, ele plantaria uma macieira hoje. Mas como assim, Lutero? Você então, sabendo que Jesus vai voltar amanhã, você vai plantar uma macieira hoje? Que a gente plante macieiras no presente dia de hoje, sabendo que Jesus Cristo vai voltar amanhã. E esse amanhã é um amanhã que pode ser literal no Cronos, mas a gente tem certeza que é literal no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Jesus está voltando e é nesse tempo que nós temos que esperar, no tempo do Senhor. Meus irmãos, nós podemos fazer então a seguinte conclusão: nós estamos sendo tão preparados para o retorno de Jesus Cristo. Nós estamos nesses últimos tempos, em vez das pessoas terem agonia e nós termos tristeza e agonia junto com elas, nós temos que ter alegria porque Jesus Cristo está voltando e temos que ter empatia para com aqueles que estão com dor, para que a gente possa consolar essas pessoas. É isso que Jesus nos ensina, é isso que Paulo nos ensina, a palavra de Deus nos ensina e toda a doutrina escatológica nos ensina. Nós devemos consolar e edificar as pessoas. Podemos trazer então aqui algumas aplicações, meus irmãos. E a primeira aplicação que eu quero trazer para vocês é que eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para você que está me escutando agora, você está preparado para morrer? Você está preparado para amanhã você morrer? Se você amanhã morrer, você vai estar com Cristo? Se Jesus Cristo não voltar amanhã e amanhã você morrer, você tem certeza de que você vai estar com Cristo? Pense sobre isso, meu irmão. Pense sobre isso, minha irmã. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e fale: Senhor, eu me arrependo, eu creio em Ti. O Senhor Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração. Agora, para você que já crê, meu irmão, eu quero trazer a seguinte aplicação. Como que você está vivendo os dias, o Cronos? Como é que você está vivendo? Será que, por exemplo, ali nas redes sociais, se a gente abrir o seu WhatsApp, como é que vai estar o seu status? Se você soubesse, por exemplo, que amanhã você morreria, amanhã você vai morrer, se você soubesse hoje que amanhã você vai morrer, que tipo de mensagem você colocaria na sua timeline do seu WhatsApp, na sua timeline do seu Facebook, na sua timeline do seu Instagram? O que você diria para as pessoas? Qual seria a sua última mensagem? Como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? O que as pessoas comentariam de você? Porque a gente vê muitas pessoas que partiram e a gente vai lá na timeline delas e olha ali o que elas escreveram. E a gente fica pensando, puxa vida, elas não sabiam que essa seria a sua última postagem. Se Jesus Cristo voltar amanhã, eu espero que você esteja preparado. Mas se Ele não voltar e você morrer amanhã, eu espero que você esteja preparado também. E que você viva hoje, plantando macieiras no seu Facebook, plantando macieiras no seu Instagram, consolando as pessoas, edificando as pessoas, vivendo essa vida, educando seu filho, trabalhando, estudando, fazendo de tudo, mas não amando essa terra, amando as coisas do Senhor, com os olhos, vigiando a volta de Cristo, como quem vive no dia e não na noite. E a última aplicação que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, é que a gente vê governos se despedaçando, a gente vê notícias, muitas fake news, muitas teorias conspiratórias, mas muitas coisas que realmente estão sendo tramadas pelos poderosos dessa terra. A gente não pode esperar nada dessas pessoas porque elas estão amando mais ao mundo do que a Cristo e
a gente não pode ficar angustiado com esse tipo de coisa. A gente tem que manter os olhos fitos em Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de orar agora por você nessa noite e pedir para que o Senhor, Ele venha trazer a clareza do seu texto, venha trazer o Espírito Santo para consolar o seu coração. Se você está passando por um momento de dor, momento de luto, momento de perda, momento de insegurança, de incertezas, que você agora, nesse momento, você abaixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, estamos na sua presença, clamando a Ti. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. O Senhor está perto, o Senhor está perto. O Senhor voltará, nós temos certeza disso. Vemos tudo acontecendo, Pai, e as pessoas estão angustiadas. Que a gente possa, Senhor, consolar essas pessoas, que a gente possa edificar a vida delas e que a gente, Senhor, viva realmente no tempo presente, tendo em vista o seu tempo, o dia do Senhor. Ó, Pai, que a gente não fique angustiado com todas as coisas, mas a gente use, Pai, o tempo aqui na terra como Paulo falou, que para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E agora ele não sabia mais o que ele realmente queria, se era viver ou se era morrer. Ó, Pai, que a gente não tenha apego com essas coisas aqui da terra, mas que a gente esteja edificando a nossa casa, que é o nosso coração, para realmente nos encontrarmos contigo, Senhor. O Senhor que nos selou e nos guardou, Pai, que a gente também possa ter o nosso coração guardado por Ti e que a gente possa confiar somente em Ti e depositar somente em Ti toda a nossa confiança e segurança. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.